Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Construindo Conhecimento. Aqui quem fala é o professor Moreira Santos e no vídeo de hoje vamos estudar potenciação. Para iniciar, eu tenho aqui o número 5 elevado a 3. Nesse caso, eu tenho aqui o número 5, que é a base, e o número 3, que é o expoente. Para eu resolver o número 5 elevado a 3, basta eu fazer o seguinte: 5 elevado a 3. Então, eu devo multiplicar o 5 3 vezes. 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Vezes 5 é igual a 125. 5 ao cubo é igual a 125. Um outro exemplo. 5 elevado a 2. Nesse caso, quem é a base? A base é 5 e o expoente é 2. Para eu encontrar esse resultado, basta eu multiplicar aqui a base, que é 5, quantas vezes? 2 vezes, que é o número que está no expoente. 5 vezes 5. 5 vezes 5 é igual a 25. Então é isso, pessoal. Pela definição, considerando que A pertence ao conjunto dos números reais e N pertence ao conjunto dos números naturais, A elevado a N é a mesma coisa que A vezes A vezes A vezes reticências A. E a quantidade de fatores depende do número que estiver aqui no expoente, ou seja, depende do valor de N. E como eu disse, a quantidade de fatores é igual a N. O que isso significa? Se N for um número aqui 5, o A deve ser multiplicado aqui 5 vezes. Se o N for um número 7, o A deve ser multiplicado 7 vezes. Se o N for o número 2, o A, que no caso é a base, deve ser multiplicado 2 vezes. Então, vamos agora resolver alguns exemplos. Aqui temos alguns exemplos de potenciação e vamos encontrar o resultado. O item A, temos aqui 3 ao quadrado. A base é 3, o expoente é 2. Então, aqui eu devo multiplicar a base 3 quantas vezes? 2 vezes. 3 vezes 3 é igual a quanto? 3 vezes 3 é igual a 9. Ou seja, 3 ao quadrado é a mesma coisa que 9. No item B, tenho aqui 4 ao cubo. 4 é a base, 3 é o expoente. Nesse caso, a base, que é o número 4, deve ser multiplicada quantas vezes? 3 vezes. Então, é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Ou seja, 4 ao cubo é a mesma coisa que 64. Aqui temos menos 3 ao quadrado. Nesse caso, o menos faz parte da operação. Então, eu vou fazer o seguinte: menos 3 vezes menos 3. Porque a base aqui é menos 3, o expoente é 2. Então, a base deve ser multiplicada quantas vezes? 2 vezes. Aqui eu faço aqui, ó, menos com menos é mais. Então, eu tenho mais, que nem precisa ser colocado. 3 vezes 3 é igual a 9. Então, menos 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Agora, na letra D,
eu tenho aqui menos 3 elevado ao cubo. Então, eu tenho o seguinte, ó. A base é quanto? Menos 3. O expoente é quanto? 3. Então, menos 3, que é a base, deve ser multiplicado quantas vezes? 3 vezes. Então, é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Observe o seguinte, que quando a base é um número negativo elevado a um expoente par, o resultado é positivo. Agora, quando a base é um número negativo elevado a um expoente ímpar, o resultado é um número negativo. Aqui no item E, eu tenho menos 8 elevado ao quadrado. Acontece que o menos 8 não está entre parênteses, ou seja, o menos não faz parte da operação. Então, eu devo conservar o menos e fazer a operação apenas com 8. Então, eu tenho aqui, ó, 8 ao quadrado é quanto? 8 vezes 8. 8 vezes 8 é igual a 64. Conservo o sinal negativo. Então, quando o número que está na base não está entre parênteses, mesmo ele sendo negativo e estando elevado a um número par, o resultado é negativo. Isso porque o sinal não faz parte da operação. Você faz a operação apenas com o número, ou seja, 8 vezes 8, 64. O menos que eu coloquei aqui, eu apenas conservei o sinal. Na letra F, eu tenho aqui 6 elevado a 1. 6 elevado a 1 é igual a 6. Ou seja, se você tem um número aqui, o número A elevado a 1 é igual ao número A. A pertence aos números reais. Então, pode ser 6 elevado a 1, que vai ser 6. Pode ser 10 elevado a 1, que vai ser 10. Se for 20 elevado a 1, vai ser 20. Ou seja, todo número real elevado a 1, o resultado é o próprio número. Na letra G, eu tenho aqui 7 elevado a 0. Nesse caso, a resposta é igual a 1. Por quê? Todos os números reais, exceto o 0, elevado a 0, é igual a 1. Então, aqui, ó, se eu tenho o número A elevado a 0, o resultado é igual a 1. No caso, o A pertence aos números reais, só exclui o 0, porque 0 sobre 0 é uma indeterminação. Ou seja, 20 elevado a 0, qual é a resposta? É 1. 30 elevado a 0, qual é a resposta? É 1. 1000 elevado a 0, qual é a resposta? É 1. Agora, 0 elevado a 0 é uma indeterminação. Na letra H, tenho aqui 2 elevado a 4. No caso, eu tenho aqui a base, que é 2, o expoente, que é 4. Então, o 2 deve ser multiplicado quantas vezes? 4 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 2 elevado a 4 é igual a 16. E na letra I, tenho agora 7 ao quadrado. A base é 7, o expoente é 2. Ou seja, o 7 deve ser multiplicado quantas vezes? 2 vezes. 7 vezes 7. 7 vezes 7 é igual a 49. Ou seja, 7 ao quadrado é igual a 49. Então é isso, pessoal. Esta foi a nossa primeira aula sobre potenciação.
Na próxima aula vamos tratar das propriedades da potência. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like, comente, compartilhe com os amigos. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.